Grupo Barbosa, pisos e revestimentos, sempre perto de você. Quarta-feira, dia 27 de fevereiro, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 40. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem não é contra nós está a nosso favor. Escutamos uma recriminação ao apóstolo João, que vê a gente fazer o bem no nome de Cristo, sem tomar parte do grupo de seus discípulos. Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não andava conosco. Jesus nos dará a visão adequada que devemos ter diante destas pessoas, acolhê-las e aumentar essa visão com humildade, respeito a nós mesmos, compartilhando sempre o mesmo nexo de comunhão, uma mesma fé, uma mesma orientação, ou seja, caminhar juntos à perfeição do amor a Deus e ao próximo. Este modo de viver nossa vocação de igreja nos convida a revisar com paz e serenidade e coerência com que vivemos esta abertura a Jesus Cristo, enquanto houver outros que nos incomodam porque fazem o mesmo que nós, isto é claro indício de que o amor de Cristo ainda não nos impregna em toda a sua profundidade e nos pedirá humildade de aceitar que não esgotamos toda a sabedoria e o amor de Deus. Definitivamente, aceitar que somos aqueles que Cristo escolhe para anunciar a todos com humildade é o caminho para aproximar-nos de Deus. Jesus pregou assim desde sua encarnação, quando nos aproxima ao máximo a majestade de Deus na insignificância dos pobres, nos diz São João Crisóstomo. Cristo não se contentou em padecer na cruz e com a morte quis também fazer-nos pobre peregrino e errante e nu, quis ser jogado no cárcere e sofrer as debilidades para conseguir a tua conversão. Se Cristo não deixou passar nenhuma oportunidade para que possamos viver o amor com os demais, tampouco deixemos passar a ocasião de aceitar ao que é diferente a nós, no modo de viver sua vocação, a formar parte da igreja, porque quem não é contra nós está a nosso favor. Estamos ainda em Cafarnaum, a cidade de pecadores, situada junto ao lago de Tiberíades. Jesus está em casa, rodeado pelos discípulos. A ida para Jerusalém está próxima, e os discípulos estão conscientes de que se aproximam tempos decisivos para esse projeto em que estão envolvidos. O tema principal aparece na primeira parte do Evangelho. Refere-se à necessidade da comunidade cristã, ser uma comunidade aberta, acolhedora, tolerante, capaz de aceitar com sinais de Deus os gestos libertadores que acontecem no mundo. O Evangelho deste dia apresenta-nos um grupo de discípulos ainda muito atrasados na aprendizagem do caminho do reino. Eles ainda racionalizam em termos de lógica do mundo e têm dificuldades em libertar-se dos seus interesses egoístas, dos seus esquemas pessoais, dos seus preconceitos, dos seus sonhos de grandeza e poder. Eles não querem entender que, para seguir Jesus,
É preciso cortar com certos sentimentos, atitudes que não são compatíveis com a radicalidade que a opção pelo reino exige. As dificuldades que estes discípulos apresentam no sentido de responder a Jesus não nos são estranhas. Também fazem parte da nossa vida e do caminho que dia a dia percorremos. Assim, a instrução que, neste texto, Jesus dirige aos seus discípulos serve-nos também a nós. As propostas de Jesus destinam-se aos discípulos de todas as épocas. Pretende ajudar-nos a purificar a nossa opção, integrar de forma plena a comunidade do reino. Antes de tudo, Jesus mostra aos discípulos que a comunidade do reino não pode ser seita arrogante, fechada, intolerante, fanática, que se arroga na posse exclusiva de Deus e das suas propostas. Tem de ser uma comunidade que sabe qual é o seu papel e a sua missão, mas que reconhece que não tem o exclusivo do bem e da verdade e que é capaz de alegrar-se com os gestos de bondade e de esperança que acontecem à sua volta, mesmo quando esses gestos resultam na ação de não crentes ou de pessoas que não pertencem à instituição, igreja. O verdadeiro discípulo não tem inveja do bem que os outros fazem, não sente ciúmes se Deus atua através de outras pessoas, não pretende ter o monopólio do verdadeiro, nem ter o exclusivismo de Deus. O verdadeiro discípulo esforça-se cada dia por testemunhar os valores do reino e alegra-se com os sinais da presença de Deus em tantos irmãos como percorrem caminhos de religiosidade que lutam também como ele. Os discípulos de que o Evangelho de hoje nos fala estão preocupados com a ação de alguém que não é do grupo, pois temem ver postos em causas os seus sonhos pessoais de poder e de grandeza. Por detrás dessa preocupação de discípulos não está o bem do homem, aquilo que, em muita análise, deveria mover os membros da comunidade do reino, mas salvaguardar de certos interesses egoístas nas comunidades cristãs ou religiosas a pessoas capazes de gestos incríveis de doação, de entrega, de serviço aos irmãos, mas também pessoas cuja principal preocupação é proteger o seu espaço. A todos, um feliz e abençoado dia. Grupo Barbosa, pisos e revestimentos, sempre perto de você.